Olá pessoal, eu estou aqui no Dubai Future Foundation, uma fundação dedicada a estudar projetos inovadores e disruptivos para o futuro da sociedade, da economia e do mundo. Dubai, de fato, vem se transformando numa imensa plataforma para a criação e incentivo de ideias inovadoras. E essa fundação, financiada com milhões e milhões de dólares do próprio governo, é um grande exemplo dessa iniciativa desse país. Diretamente da Dubai Future Foundation, uma fundação criada pelo governo de Dubai com o objetivo de financiar e investir em projetos inovadores para o futuro. Estou com dois grandes amigos meus aqui, o Marcelo de Elias e o nosso Edu Carmelo, grandes especialistas em gente, gestão, liderança, em design thinking. Eu queria perguntar para vocês, como vocês veem essa iniciativa do governo de Dubai para incentivar e financiar esse tipo de projeto de inovação pensando no futuro? Primeiro, Marcelo. Alexandre, bom, na verdade é o seguinte, tudo que a gente entende de importante no que diz respeito a design thinking, esse pensamento do projeto, olhando o futuro, tem que considerar as pessoas. O design thinking, ele tem como proposta justamente essa empatia, né? Sim. Entender o que as pessoas precisam, o que elas buscam, quais são as dores, quais são as necessidades, e isso me chamou muita atenção. Além de tantas coisas maravilhosas que tem aqui, essa preocupação em entender a necessidade da população, entender de fato o que as pessoas passam, o que elas precisam, para a partir daí construir projetos, construir ações. Então não tem como você desenhar o futuro sem considerar de fato o presente. É lógico que você tem que identificar o que vai ser o amanhã, identificar o que está mudando, identificar para onde vamos, mas quais são as dores, quais são as necessidades. E isso me chamou muita atenção. Nessa área onde estamos aqui, tem vários projetos sendo trabalhados e todos eles estão tratando problemas sociais, dores da sociedade. E isso é legal, isso mostra que se a gente quer ter um futuro legal, a gente precisa entender o presente, identificar uma visão para onde vamos e pensar de forma disruptiva, inovadora em projetos que contemplem isso tudo. E isso o Dubai está de parabéns. Você tem uma nação, né? Estamos em Dubai, mas tem no Emirados Árabes uma nação que se preocupa de fato em ter uma fundação para analisar o futuro, é porque de fato estamos dispostos aqui em escrever uma nova história. Né? Mesmo tendo todos os países árabes uma história tão interessante, né? de conquistas, algumas de lutas, mas apesar de uma história, uma cultura tão interessante, eles estão olhando para frente. Claro. E isso acho que é o que todos nós precisamos fazer, principalmente brasileiros. Claro. Né? Olhar para frente, olhar para o futuro e identificar o que o mundo precisa, onde queremos chegar, qual o nosso valor, que valores precisamos trabalhar. E aqui, valores nós temos de sobra. Né? Claro. Parabéns para todo esse pensamento da Fundação para o Futuro. Isso, de fato, ter um governo pensando isso já é uma inovação disruptiva. Sem né? dúvida, sem dúvida. E a gente vê, comparando com o Brasil, é uma pena porque o Brasil parece um país que nunca tem uma visão de longo prazo. Sim. O horizonte é sempre no máximo de 4 anos, que é o das próximas eleições. Sim. E é uma pena que a gente não tenha políticas estatais pensando o futuro, pensando em inovações, soluções para os problemas coletivos. Né? Edu, grande amigo Carmelo aqui, tudo bom? Felicidade de estar aqui com você. Então, você que é um grande estudioso de liderança, de gestão, design thinking, como você enxerga toda essa iniciativa do governo de Dubai? Dubai tem uma característica muito importante porque os sheiks eram visionários, né? Quando eles descobrem o petróleo em 1961, que chega o bom dinheiro, eles preparam, o sheik tem uma visão de mais de 40, de construir Dubai, ser uma cidade, Dubai e Abu Dhabi, ser uma cidade referência no mundo em 40 anos. Os caras fizeram aqui uma palmeira, né, uma ilha artificial em praticamente 10 anos. Né? Mas além, a característica diferente da gente, Dubai se preocupou primeiro em criar reformas estruturais, políticas e culturais da sustentação e agora, neste exato momento, ele faz uma coisa super legal, acompanhe aqui, vem pra cá. Ele está criando, está ajudando a educar a população para ter um mindset de design. Olha que interessante. Então, a população tem acesso a uma metodologia que a gente chama de design thinking, um mindset de design, onde você tem características fundamentais para o nosso contexto aqui do pensar grande, né? Assim, pensar grande e agir grande não é só uma inspiração, é uma educação de um modelo mental que ajude toda a população a realmente
pensar e agir dessa forma. Então ele tem aqui, ó, uma metodologia de design, ele identifica os problemas complexos, que é o que a gente está vendo aqui, ele consegue fazer a idealização, fazer a experimentação e ele vai fazer a validação para ver se isso dá certo, para ver se ele pivota, para ver se ele implanta. Então quando você tem Dubai, uma cidade, uma mentalidade grande, onde depois da estrutura ele apresenta modelos para que a população possa compartilhar e ele gera esse engajamento e gera experimentação, você realmente pode dizer que nós estamos numa cidade do futuro e que este realmente é um movimento que apoia e cria o futuro. Muito obrigado, Carmelo. De fato, Dubai pode ser um grande exemplo para o país. É sempre complicado a gente comparar realidades diferentes, países diferentes, mas é possível também se inspirar nesse exemplo. Acho que o Brasil falha muito por não ter uma visão muito clara de futuro e, mais do que isso, de não executar, de não planejar e de não construir e pensar o próprio futuro da nação. Fica o exemplo, espero que o Brasil consiga seguir esse exemplo e ser também uma nação inovadora e disruptiva, porque é para lá que o mundo caminha.